Hoje nós vamos falar, o tema está aí, Palavras de Deus. E eu confesso que eu não sou muito bom para inventar títulos para as mensagens. Acho que a mensagem de hoje merecia um título mais claro, mais comunicativo. Mas eu quero falar sobre Palavras de Deus, baseado em Isaías, capítulo 57, a partir do versículo 14. E eu quero que você acompanhe comigo. Isaías 57, a partir do versículo 14. O texto diz assim: dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, e eu o sararei. Mas os perversos são como mar agitado que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Por que eu chamei essa mensagem de Palavras de Deus? Porque é um texto onde Deus fala. E Deus fala a respeito de muitas coisas e coisas muito importantes. E eu começo perguntando para você, quantas vezes nós precisamos de uma direção e não conseguimos ouvir ninguém que nos traga algo realmente valioso? A gente vive num tempo em que a informação foi democratizada, mas ao mesmo tempo existe muita gente falando bobagens e a gente tem que peneirar para procurar onde é que está a verdade, onde é que existe algo que realmente tenha essência, tenha conteúdo, algo que faça diferença para a minha vida. E sabe, eu não falo nem só das pessoas que a gente vê aí no mundo, na política, os jornais, as informações, eu estou falando até mesmo da gente. Até mesmo quando a gente procura um conteúdo evangélico, vamos dizer assim, e muitas vezes você vai encontrar vazio, você vai encontrar palavras que não têm conteúdo real, não têm uma profundidade espiritual. Então, ainda que hoje a gente viva numa época em que basta você abrir o seu celular aí agora e você consegue pesquisar qualquer assunto que te interesse, encontrar palavras de vida, palavras poderosas, palavras que façam diferença, palavras que sejam verdadeiras, muitas vezes é difícil. Então, quando as pessoas falam, muitas vezes nem vale a pena ouvir, mas quando Deus fala, é melhor prestar atenção, amém? Quando Deus fala, é melhor a gente prestar atenção, e que bom que Deus é um Deus que fala. Por isso eu quero dizer para você, que não existe justificativa, não existe motivo para nós vivermos nesse mundo sem conhecer a Deus. O conhecimento aí fora, muitas vezes é complicado, não é? Por exemplo, nós vivemos nessa pandemia, quantas informações contraditórias, e a gente fica até em dúvida sobre qual linha, quem é que está certo. Mas eu posso conhecer a Deus. Quando eu falo de Deus, eu posso conhecer aquele que é o Supremo, eu posso conhecê-lo, por quê? Porque Ele é um Deus que fala, é um Deus que se revela. Ele se interessa em que você o conheça, e por isso Deus fala. E porque Deus fala, eu posso ouvir, eu posso prestar atenção, e eu posso dirigir a minha vida baseado em princípios sólidos, eternos, que realmente fazem diferença. Então, quando Deus fala, é bom que a gente ouça, amém? Então eu desejo que você que está me ouvindo hoje aqui, as pessoas em todo o mundo que estão acompanhando aí a Church, recebem essa palavra nesse momento também, onde você estiver, que Deus fale com você hoje também, amém? E aqueles que virem esse vídeo no futuro,
quando estiver disponível, que você também possa buscar a Deus e crer que Deus é um Deus que fala hoje. Deus é um Deus que fala hoje. E nós precisamos ouvir as palavras de Deus. Esse texto especificamente do profeta Isaías, ele nos mostra algumas declarações de Deus, algumas palavras que Deus traz a respeito de si mesmo, a respeito das suas atitudes, a respeito do homem. E através dessas palavras nós podemos então conhecer muitas coisas que Deus quer que nós conheçamos. E Ele nos traz esse conhecimento através de alguns contrastes, através de algumas coisas que parecem até às vezes contraditórias, mas que na sabedoria de Deus existe um equilíbrio. Amém? Então eu quero falar com você sobre esses paradoxos, esses aparentes contrastes que o texto nos mostra e como Deus fala conosco através deles. Então veja primeiro comigo o versículo 15, quando Deus nos fala uma palavra sobre o seu caráter. O versículo 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Então o primeiro contraste que ele nos mostra, a primeira palavra de Deus, é sobre o caráter de Deus. E ele faz aqui então um paradoxo entre o santo e o presente. Esse é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, na minha opinião. Eu sempre me lembro dele e vejo a grandiosidade da revelação que tem aqui. Deus é um Deus santo, sublime, eterno, está sentado no alto sublime trono, mas Ele está também com o contrito e abatido de espírito. Com a pessoa mais humilde, mais simples, mas que está com o coração quebrantado, buscando a Deus. Gente, essa é uma revelação tremenda. Isso na teologia tem um nome, se fala muito da imanência e transcendência de Deus. Transcendente porque Ele transcende, Ele está acima das coisas naturais. Ele está acima, Ele é maior do que tudo aquilo que a gente vê. Então Ele é o alto, sublime, que habita no alto e sublime trono. Mas Ele também é imanente. Imanente significa que está junto, que está perto. E essa é uma das coisas da teologia que tem muita aplicação prática, porque algumas coisas na teologia às vezes parecem só elucubrações da mente, mas isso não. Isso faz toda a diferença no seu dia a dia. Isso faz diferença na maneira como você vive a sua vida com Deus. Isso faz diferença na maneira como você ora. Se você entender essa palavra de Deus a respeito do seu caráter, essa palavra de Deus a respeito de quem Ele é, isso vai fazer diferença na tua oração. Porque quando eu oro, eu preciso saber que eu estou diante de um Deus excelso, transcendente, maravilhoso, que Ele é poderoso, que Ele é maior do que as minhas lutas, amém? Porque se eu não conseguir vê-lo como o Todo-Poderoso, eu não vou crer que Ele vai poder resolver meu problema. Mas se eu não conseguir vê-lo também como imanente, próximo, junto de mim, que se compadece dos pequenos, dos fracos, eu não vou acreditar que Ele vai agir na minha vida. E há muitas pessoas assim, creem em Deus, creem que Deus é poderoso, creem que Deus age na vida do irmão fulano, mas não creem que Deus vai agir na sua vida, porque se consideram pequenos demais, porque acreditam que Deus é tão grande, mas não percebem que Ele também é próximo, que Ele é imanente. Então esse Deus imanente e transcendente é aquele que está te ouvindo quando você ora, amém? Então, Ele é o alto, sublime, o eterno, o santo, termos que são gradualmente mais fortes, né? Alto, bem, outras pessoas poderiam receber esse adjetivo. Sublime, poderíamos talvez usar para alguém mais. Eterno, bom, agora já apertou. Santo, agora então. Então Ele é tão superior, mas ao mesmo tempo Ele está entre os homens e entre os mais fracos. Ele não abençoa somente o pastor, o profeta, Ele não abençoa os líderes religiosos, Ele abençoa a pessoa mais simples, mais humilde, mais necessitada, desde que tenha um coração que esteja buscando a Ele, amém? Ele abençoa você,
Então, quando você estiver orando, você precisa se lembrar disso. Isaías 40, 29 diz que Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Como é que Deus multiplica as forças, trazendo poder? Para quem que é o poder de Deus? Para quem não tem nenhum vigor. Então, quando você se sente mais fraco, quando você se sente mais indigno, quando você se sente insignificante, quando você pensa assim, será que Deus vai me ouvir? Será que Deus não tem coisa mais importante para fazer do que atender a mim? Você deve se lembrar que Ele é tão alto e sublime, mas está junto da pessoa mais humilde. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Tem alguém aqui se sentindo muito cansado? Se sentindo sem força já, sem vigor? Pois é para você o poder de Deus. Boa notícia ou não? É para você o poder de Deus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? A encarnação, a vinda de Jesus ao mundo, é o maior exemplo disso. A Bíblia, um dos nomes que é dado a Jesus, quando a palavra de Deus anuncia a vinda do Messias, diz que ele se chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. Gente, o pessoal costuma dizer que eu tenho um poder de síntese, né? Que eu costumo ser objetivo. Síntese é isso. Num nome, uma palavra, Emanuel, duas em português, Deus conosco, está descrito essa grandiosidade, uma revelação teológica a respeito de Deus tão profunda, de que Deus, tudo isso que Isaías disse, que Ele é o alto sublime, habita no alto sublime trono, que Ele é eterno, que Ele é santo, mas ao mesmo tempo Ele está conosco, Emanuel, Deus conosco, amém? Então Jesus é o Todo-Poderoso, mas Ele é presente nas nossas vidas. Ele não é só onipresente no sentido de estar por todos os lugares, mas Ele está aqui, ó. Na hora que você sozinho está no seu quarto e ninguém te vê, ninguém sabe da sua luta, ninguém sabe do seu problema, ninguém sabe do seu sofrimento, Deus está com você ali, amém? Então, nós precisamos orar para entender isso. Na prática, muitas vezes vemos que não estamos compreendendo plenamente. Eu me lembro de uma pessoa que veio uma vez até aqui à igreja, pediu para entrar, estava tudo fechado, e ele disse, pastor, eu posso entrar? Eu falei, claro, você precisa de algum aconselhamento? Não, eu só quero orar. Só que eu quero orar aqui, porque aqui eu sinto que Deus me ouve. Eu deixei que ele entrasse, deixei que ele orasse, mas o pensamento estava errado. Deus ouviria ele em qualquer lugar que ele estivesse. Deus ouve os nossos irmãos que têm que se reunir escondidos em países onde há perseguição. Deus sempre ouviu cristãos que tinham que se reunir em tumbas, em cemitérios. Deus nos ouve, Ele está presente. Ele não está mais presente aqui do que na vida de quem está assistindo agora pela internet. Ele está presente nas nossas vidas, amém? Nós vemos esta dificuldade de lidar com a grandeza e a proximidade quando as pessoas criam ídolos. Por que existem ídolos, gente? É porque o povo é mau. Não, é porque eles não entendem isso aqui. Eles acreditam às vezes que Deus é tão grande, tão sublime, tão superior, tão transcendente, que eles pensam assim, eu não consigo chegar lá. Deus é alto demais para me ouvir, eu preciso de algum intermediário. E aí surgem os ídolos. As pessoas acreditam que precisam de alguém um pouco inferior, alguém no meio do caminho, não é? Se eu não posso ir lá falar com o chefe, mas eu tenho alguém que é amigo do chefe e é meu amigo, então esse amigo vai ser meu intermediário. É essa ideia que faz as pessoas procurarem ídolos. E a gente precisa entender que toda idolatria ofende a Deus e ofende o sangue de Jesus. Porque se eu digo que eu preciso de alguém mais, não importa quem seja, além de Jesus, eu estou dizendo que Jesus não é suficiente. Eu estou negando que Jesus é próximo, que Ele é capaz de se compadecer de alguém humilde e pequeno como eu. Então eu não posso ter ídolos, eu não posso ter intermediários, eu não posso tirar de Jesus o lugar de intercessor ao lado do Pai. Eu não posso tirar do Espírito Santo o lugar de conselheiro, de ajudador.
Eu não preciso de intermediários, eu não preciso de ídolos. Deus é um Deus presente. E sabe, nós aqui, evangélicos, também cometemos alguns tipos de idolatria, quando achamos que Deus só vai ouvir a oração do pastor, do apóstolo, do profeta, daquela irmã que vive no monte orando, e a gente acha que precisa de um intermediário para que Deus fale conosco. A gente precisa de um intermediário, alguém que a gente acha, esse aqui tem a unção, Deus vai responder porque ele orou por mim. Eu ouvi certa vez, num programa evangélico, um desses falsos profetas dos nossos dias, né? E ele dizia assim: olha, vem aqui na rua tal, número tal e tal, porque nós vamos ter o culto. E você precisa vir aqui porque eu vou orar pela sua vida. E eu vou abençoar a sua vida. E eu sou a pessoa que Deus escolheu para abençoar a sua vida. E eu já quase que desliguei logo a TV, né? Mas falei, deixa eu ouvir para ver onde ele vai. E aí ele disse assim: e se você tem fé, venha com fé. E se você não tiver fé, venha assim mesmo, porque a minha fé é que vai te abençoar. Eu sou a pessoa que Deus escolheu para te abençoar. E ele estava se propondo como um ídolo. E dizendo assim: eu vou te abençoar. Eu sou o intermediário. Você não precisa de intermediários. Nós precisamos de comunhão, amém? Podemos orar uns pelos outros. Muitas vezes Deus levanta pessoas com dons espirituais, levanta pessoas com unção, levanta pessoas para exercerem ministérios, e a gente precisa depender uns dos outros. A gente não pode desvalorizar a comunhão, nem os dons de liderança, nada disso. Mas eu preciso saber que Jesus está comigo. Sabe, eu costumo dizer, em tom de brincadeira, que rico gosta de oração de pobre. Eu já vi muita gente com essa mentalidade. Ele pensa assim: eu sou uma pessoa de posses, eu lido com dinheiro, é uma coisa do mundo, eu não tenho tempo para orar, eu não busco a Deus. Mas aquela irmãzinha lá no fundo, que vive lá orando, aquela que não se preocupa com as coisas desse mundo, ela vai orar por mim, Deus vai me abençoar por causa da vida dela. Isso é transferir a sua vida espiritual para outro. Se você pode falar com Deus, por que você vai pedir para alguém fazer isso por você, gente? Se você pode entrar diretamente na presença de Deus, por que você vai criar um intermediário? Se Deus, esse Deus que é tremendo, que é sublime, é também aquele que habita com o mais simples, o mais pobre, o abatido de espírito, então é para você. Nós não precisamos de intermediários quando nós entendemos que Deus, ao revelar o seu caráter aqui, nos traz uma palavra de que Ele é alto, sublime, mas Ele também está lá, junto das pessoas mais humildes. Você não pode ver Deus distante, e nem pode ver Deus pequeno, que não possa te ajudar. Você precisa entender que Ele é grande, Ele é tremendo, maravilhoso, mas está próximo de você. Amém? Segunda palavra de Deus, nesse texto, é a respeito das suas atitudes. Primeiro ele falou do seu caráter, agora ele fala sobre as suas atitudes. E o paradoxo que a gente vê aqui, o aparente contraste, é entre juízo e misericórdia. Nós vamos ver aqui o versículo 14 e depois o 16 ao 21. No 14 ele diz: dir-se-á, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. No 16 ele diz: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário o Espírito definharia diante de mim, e o fôlego da vida que eu criei. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Eu vou parar por aqui no versículo 18. Esse texto nos mostra que Deus é um Deus que nas suas atitudes revela tanto juízo como misericórdia. E aqui é um dos aspectos que nós, humanos, temos muita dificuldade de conciliar. Como eu falei, Isaías nos revela as verdades, a palavra de Deus através de contrastes, paradoxos. Ele é alto e sublime, mas ele está aqui também com humilde. E agora ele fala sobre as suas atitudes, e ele diz que ao mesmo tempo que ele é um Deus que fica indignado contra o pecado, fere o povo, ele diz assim: mas eu vou sará-los.
Então, juízo e misericórdia é uma das coisas mais complicadas para a gente lidar. Hoje estamos comemorando o Dia das Mães e as mães podem me dizer aqui, é complicado criar um filho, não é? Será que eu disciplinei demais? Será que eu fui duro demais? Quantas vezes você, mãe, pai, se perguntou, será que eu tenho que ser mais misericordioso? Será que eu tenho que pegar mais leve? Ou será que eu tenho que pegar duro mesmo, senão esse garoto vai se desviar? O que eu tenho que fazer? Qual é a dose de disciplina que a gente tem que dar para um filho? Qual é a dose? É difícil lidar com isso. Tanto nós precisamos ao mesmo tempo demonstrar amor e demonstrar seriedade com os princípios. Então nós ficamos lidando com essa dificuldade entre esse paradoxo do juízo e da misericórdia. Deus, na sua sabedoria, usa isso, esses elementos que parecem antagônicos, na dose exata, perfeita. Então, não só os pais, pastores podem ter muita dificuldade com isso também. Alguns pastores são extremamente rígidos, pregações legalistas, pregações que confrontam o tempo inteiro, que trazem julgamento o tempo todo, pregações muitas vezes com princípios morais rígidos, corretos, mas sempre trazendo justiça. Outros são aqueles pastores amorosos, que só falam do amor, da graça, que abraçam todo mundo, que cuidam das ovelhinhas, mas às vezes quando precisa puxar a orelha, não puxa. É difícil conciliar essas duas coisas. É difícil entender qual é a dose certa de justiça e de misericórdia. Sabe, essa semana aconteceu aquela situação triste lá no Rio de Janeiro, com mais de 20 pessoas mortas. Tem gente que vai lá para o lado da justiça só. Que bom que morreu bandido, acaba com tudo, bandido bom, bandido morto. E já acha que sabe tudo, tem todas as respostas, e vai lá, já tem um decreto. Tem os outros que acham que ninguém é culpado ali. E passam a mão na cabeça de todo mundo. Com certeza, nós não temos nem o que dar opinião nesse momento, porque não temos as informações suficientes para julgar. Mas a gente percebe que uma situação como essa coloca em conflito. Quanto a gente deve exigir justiça contra aqueles que são criminosos? Quanto a gente deve exigir de graça e misericórdia para que alguns possam ser restaurados? Qual é a maneira certa de lidar com isso? Como é que eu posso trazer segurança para o povo, sem também sair matando pessoas indiscriminadamente? Qual é o jeito exato? Qual é a maneira perfeita de conciliar esses dois lados? É difícil lidar com isso, mas para Deus não é. Deus é um Deus que consegue, na sua justiça, condenar o pecado, ter padrões, eu não vou dizer nem que são elevados, eles são perfeitos, mas também consegue ser misericordioso conosco, com os pecadores. Sabe, aconteceu uma situação engraçada certa vez, quando minhas filhas eram pequenas, e eu estava tentando ensinar para uma filha minha, pequenininha ainda, a respeito de Jesus. Eu comecei a falar do Evangelho para ela. Eu disse, eu preciso que ela logo entenda, né, o que é que Jesus fez na cruz, como Jesus morreu por nós, que Ele pagou o preço dos nossos pecados, explicar o que Jesus fez na cruz. E eu comecei a contar para ela, quando eu falo das minhas filhas, eu nunca digo o nome, né, mas eu disse assim, Thaís, olha, você precisa entender que Jesus pagou o preço dos nossos pecados. Nós éramos pecadores, a gente merecia o castigo. Mas Jesus pagou o castigo no nosso lugar. Ele morreu na cruz para pagar o castigo que nós merecíamos. Você está entendendo? E ela sim. E eu falei, Jesus não é bom? Ela falou, Ele é, mas você não. E na hora que ela disse, Ele é, mas você não, eu percebi logo onde ela queria chegar. Você viu que teologia a pessoa pode usar para torcer qualquer coisa, né? E ela disse assim, eu falei, mas por quê? Ela falou, porque Ele tirou o castigo da gente, e você dá castigo. Então eu tive que explicar para ela a diferença entre castigo e disciplina.
Eu disse, o papai também não dá castigo para vocês. Eu dou disciplina. E Deus também dá disciplina. Para nos corrigir, para nos trazer para perto dEle. Mas castigo nós não temos mais. Ainda assim Deus nos disciplina quando precisamos. E Deus sabe usar a disciplina na hora certa. E quase que uma criança de 3 anos me dá um nó, você viu? É difícil lidar com esse contraste, mas Deus faz isso de maneira perfeita. A santidade de Deus motiva o juízo e a disciplina, mas o amor e a misericórdia motivam a restauração. Se nós estivéssemos na mão de um Deus rígido, que só nos tratasse na base da justiça, nenhum de nós sobraria. Não restaria um sequer. Ninguém passaria pelo filtro da justiça de Deus, é o que a Bíblia nos diz. Mas Ele é tão bom, Ele é tão misericordioso, que Ele nos dá oportunidades de restauração. E chega a ser surpreendente o contraste, porque num versículo ele fala de como as pessoas se afastaram, ele diz assim, tenho visto os seus caminhos e os sararei. Mas logo antes ele tinha dito, por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei, feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. O versículo seguinte deveria ser, se a gente continuasse nessa linha, e eu me livrei deles. E eu os esqueci para sempre. Porque ele disse, olha, mesmo pesando a mão sobre eles, eles continuaram rebeldes. E aí você pensa, então Deus vai dizer, agora acabou. Mas o versículo seguinte diz, tenho visto os seus caminhos, eu sei de tudo, eu estou vendo o seu pecado, eu estou vendo a maldade do seu coração, eu estou vendo as suas incoerências, eu estou vendo onde você falha, eu sei onde você vai falhar ainda no futuro. Ele está dizendo, eu sei de tudo, mas eu o sararei. Também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação, a saber, aos que dele choram. Então Deus é um Deus de restauração, é um Deus de graça. E logo no primeiro versículo que nós lemos, versículo 14, quando ele diz, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Ele está dizendo assim, eu vou tratar com vocês. Eu não desisti de vocês. Eu sei que você errou antes, errou durante, errou depois. Eu sei que você errou antes de me conhecer. Eu sei que você erra agora, eu sei que você vai errar no futuro. Eu vou preparar o caminho de vocês. E quando eu leio essa palavra aqui sobre aterrar, a primeira coisa que eu me lembro era de quando eu era criança e eu via aquelas máquinas, aqueles tratores, aqueles equipamentos de terraplanagem. E a primeira coisa que você faz para poder trabalhar num terreno é passar aquela máquina e zerar. Então antes tinha buraco, tinha monte, passa a máquina e zera, começa de novo. As marcas do passado somem, começa tudo de novo. Os agricultores fazem coisas parecidas. Você precisa trabalhar um terreno, o que você faz? Primeiro você zera tudo. Então Deus está mostrando que Ele é capaz de lidar com a sua vida, apesar dos erros do seu passado. Ele é capaz de dar um caminho novo, uma vida nova, uma direção nova, apesar de tudo que nós sofremos na nossa história. E se você teve um pai ausente, uma mãe ausente, ou alguém que não teve sabedoria para educá-lo, para criá-lo, se você passou por situações de injustiça, se você passou por marcas que trouxeram traumas emocionais, se você viveu uma vida em que você esteve tão longe de Deus, que se envolveu com todo tipo de pecado, tanto faz, porque Deus chega e passa uma máquina, Ele zera aquilo ali. Numa linguagem mais moderna, Ele chega lá e Ele formata, não é? Para quem trabalha com computador, tem alguma noção, Ele passa lá, Ele formata e começa algo novo. Ele prepara um caminho novo para você seguir, amém? Pode aplaudir o Senhor, Ele merece o seu aplauso por isso. Gente, isso é uma verdade muito profunda, muito maravilhosa para as nossas vidas. Se você soubesse que você está condenado a sofrer pelos erros do seu passado, que triste, hein? Que perspectiva
tenebrosa do futuro eu teria? Que perspectiva mais pessimista eu teria do futuro se eu soubesse que depende do meu passado? Que motivo eu teria para acreditar em alguma coisa, para lutar por alguma coisa, se eu estivesse condenado pelos erros do meu passado? Que triste esses crentes que têm uma visão que não tem nada de evangélica, porque parece que ele acredita em karma. Isso aqui, eu estou condenado a sofrer isso. Isso é porque aconteceu tal coisa. Eu me lembro daquela mulher que, falando com o profeta, diz assim: vieste para lembrar-me dos meus pecados passados? Ela diz para Elias, quando seu filho morre. Então, muitas vezes, pessoas que já tiveram um encontro com Jesus, pessoas que estão aqui louvando, adorando a Deus, na prática, ainda estão vivendo presas, amarradas a coisas do passado, como se Deus não tivesse poder de virar a página. Como se Deus não tivesse o poder de fazer o que Isaías disse aqui: aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. É Deus dizendo isso aqui, não é o profeta, não é Isaías. Ele foi um instrumento, mas é a palavra de Deus. Por isso o tema de hoje, palavras de Deus. Deus disse que Ele, ao mesmo tempo que Ele é santo, ao mesmo tempo que Ele é justo, ao mesmo tempo que Ele abomina o pecado, Ele ama você que é pecador. E porque Ele te ama, Ele traz graça, misericórdia sobre a sua vida. E essa graça e essa misericórdia fazem com que Ele se mova na direção da sua restauração. Essa igreja sempre pregou uma visão de restauração. A gente crê na restauração das pessoas, crê na restauração das famílias, a gente crê na restauração da história de uma nação, a gente crê em restauração porque a Bíblia mostra um Deus de restauração. Amém? Então, quando ele diz, aterrai e preparei o caminho, eu posso contar com a graça de Deus para começar de novo. Só que tem uma coisa, tem um limite, né? Não tem não. Porque Jesus ensinou a nós mesmos que nós deveríamos perdoar 70 vezes 7. E a gente às vezes fica olhando para Deus como se Deus fosse miserável. Como se a graça de Deus fosse tão pequena que Deus não pudesse perdoar 70 vezes 7. Ele cobrou de nós que perdoemos 70 vezes 7, e isso obviamente não é para você fazer a conta, mas é para dizer que você deve perdoar e continuar perdoando. E aí a gente pensa, mas eu pequei de novo, então Deus não tem mais nada para mim. Não. Para aquele que é humilde de coração, para aquele que se arrepende, para aquele que busca a Deus, sempre existe um novo caminho. Amém? Porque Deus consegue conciliar de uma maneira perfeita a sua santidade com a sua graça e misericórdia. E o versículo 16 mostra para a gente que essa realidade da fraqueza humana não é só minha. Não sou só eu que sou fraco, indigno e preciso da misericórdia de Deus, é todo mundo. Versículo 16 diz assim: pois não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Então Deus está dizendo assim, eu sou justo, eu sou santo, mas se eu tratar com vocês na base da justiça e da santidade somente, e eu não tratar vocês com graça e misericórdia, vocês vão tudo morrer. Não vai sobrar um só. É isso que o profeta disse, eu estou falando aqui na linguagem mais popular. Mas foi isso que ele disse. O Espírito, eu não contenderei para sempre, nem me indignarei continuamente, porque do contrário, o Espírito definharia diante de mim e o fôlego da vida que eu criei. Se eu não tratar vocês, Deus está dizendo, se eu não tratar vocês com graça e misericórdia, eu vou matar aqueles que eu criei. Então Deus é um Deus de graça. E veja quantas promessas, Ele diz, eu sararei, guiarei, darei consolação, darei paz. Olha quantas promessas maravilhosas de Deus estão nesse texto. Ele diz, só aqui no versículo 18, por exemplo, tenho visto seus caminhos e o sararei, também o guiarei e lhe tornarei a dar consolação. Versículo 19, como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, paz para vocês que estão aqui e para quem está vendo pela internet. Deus é um Deus de paz, amém?
Ele abomina cada um dos nossos pecados. E Ele consegue nos amar, consegue nos tratar com graça, e todos aqueles que se quebrantam, buscam a Deus com um coração sincero, vão encontrar um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Amém? Então, Ele sabe fazer isso de maneira perfeita. Nós pregamos restauração, porque Deus é um Deus de restauração. O terceiro e último contraste que nós vemos aqui, o terceiro paradoxo, é a respeito do homem agora, não sobre Deus, mas sobre o homem. E o paradoxo que a gente encontra aqui é pecadores restaurados e pecadores perdidos. Quando falamos sobre Deus, vimos aquele paradoxo, né, entre um Deus tão santo, sublime, mas ao mesmo tempo próximo. Vemos a sua atitude, que ao mesmo tempo que Ele é um Deus de justiça, Ele é misericordioso. Agora, diante de um Deus assim, não deveria haver paradoxo quando se fala dos homens, porque deveríamos unanimemente buscar a Deus. Um Deus tão grande, tão maravilhoso, merece ser buscado ou não? Então deveria ser tudo uma coisa só, mas não, existe um paradoxo aqui. Por outro lado, se a gente pensar do lado negativo, também deveria haver uma unanimidade no sentido de que todos nós somos pecadores. Não há nenhum de nós que possa estar diante de Deus por conta própria, pelo seu próprio mérito. Mas há um contraste, sim. Todos somos pecadores, mas o texto fala de pecadores restaurados e pecadores perdidos. E aqui é o momento em que nós precisamos olhar não somente para Deus, mas precisamos olhar para nós mesmos e entender essa palavra de Deus a respeito do homem. As duas primeiras palavras de Deus foram a respeito dele, de quem ele é e das suas atitudes. E agora ele tem uma palavra para nós, a respeito de quem nós somos. Você quer saber quem é você diante de Deus? Deus nos diz. E ele mostra que existe um contraste entre pecadores restaurados e pecadores perdidos. O final do versículo 15 diz que ele vem vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O versículo 17 diz: por causa da indignidade da sua cobiça eu me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelde seguiu ele o caminho da sua escolha. No final do versículo 18, quando ele fala que vai restaurar, ele diz que ele tem consolação não para todos os pecadores, aos que dele choram. Esse choro aqui é sinal de arrependimento, de reconhecimento da sua miséria, reconhecimento do seu pecado, da sua fraqueza. Versículo 19 ele diz: como fruto dos seus lábios criei a paz. Ou seja, para quem é a paz? Para quem confessa, é fruto dos seus lábios. Para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, eu os sararei. E logo no versículo 20 e 21, vem uma palavra dura de novo. Mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. O Deus que prometeu restauração e que prometeu paz diz, mas para alguns não tem paz. Então há um contraste claro aqui entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam. Aqueles que diante de um Deus de graça, misericórdia, tão tremendo, mas próximo, que nos oferece uma chance de restauração, aqueles que dizem, Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor mude minha vida, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso da Tua graça. E existem aqueles que de maneira arrogante, como diz o texto, lançam de si lama e lodo. Ou seja, pessoas que são tão perturbadas na sua mente, na sua moralidade, na sua maneira de ver as coisas, que em vez de se colocarem humildemente e pedir que Deus traga algo de bom sobre eles, eles estão jogando para fora a sua arrogância. Quantas pessoas hoje falam arrogantemente contra Deus, blasfemam, ofendem o nome de Deus, revelam a sua ignorância, sua visão estúpida da vida, não tem temor nenhum.
zombam de Deus como se achassem que fossem de alguma maneira conseguir algum arranhão nele, como se Deus fosse se preocupar com isso. Sabe, existem pecadores salvos e pecadores perdidos. Diante de um Deus que é justo, mas gracioso, em vez de todos nós buscarmos essa graça, existem aqueles que não querem saber. Existem aqueles que não podem ser restaurados porque não se arrependem. Para todo aquele que se arrepende, a palavra de Deus é um novo caminho, consolação, paz, graça, misericórdia. Mas para aquele que é duro, que não se arrepende, que não busca Deus, que o fruto dos seus lábios, em vez de ser reconhecimento do seu pecado, é um fruto de arrogância, para esses não haverá caminho. Então, o que é que gera essa diferença de tratamento? Porque para uns Deus diz que vai trazer paz, e para outros no final, a última palavra é: para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Porque depende de como nós nos portamos diante dele. Depende de como nós nos colocamos diante da palavra de Deus. O quebrantamento é a chave. Deus não está olhando para as pessoas que são muito nobres pelas suas qualidades. Deus não está olhando para o mundo e dizendo assim: olha como esse aqui é bom, esse aqui é muito bom, esse aqui precisa vir para o céu, eu preciso dele no meu time. Deus não está preocupado com isso. Ele está olhando para os mais humildes, para os mais abatidos, para os quebrantados. Você se lembra de uma história que Jesus contou? De uma parábola? E ele diz que o fariseu chega ali na primeira fila, no templo, e diz assim: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como os demais homens, pecadores. Não era alguém que blasfemava de Deus, mas era alguém arrogante, que achava que pelos seus próprios méritos ele chegava diante de Deus e dizia assim: Senhor, muito obrigado, porque eu sou muito bom, eu sou um cidadão de bem, eu sou uma pessoa boa, eu não sou como esses bandidos, esses mentirosos, esses ladrões, eu sou um exemplo de cidadão. E lá no fundo, tinha o pecador que dizia assim: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E Jesus contou essa história para dizer assim, no final: aquele saiu justificado, não esse. Aquele lá no fundo que dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, saiu justificado, porque a justificação vem de Deus. Ele confiou na graça de Deus, ele confiou na misericórdia de Deus, nesse Deus infinito, superior, santo, sublime, que vem até o abatido de espírito. E o outro que confiou em si mesmo e da sua boca pronunciava lama e lodo, como diz Isaías, pronunciava estupidez de achar que era bom demais, que era santo, que era um cidadão de bem e que ele não tinha pecado. Esse não foi justificado. Então, o quebrantamento é a chave. Lá no versículo 15 fala do contrito e abatido de espírito. O versículo 18 diz que é para os que choram. O versículo 19 diz que é como fruto dos seus lábios, ou seja, confissão. Lá em Mateus 10, 32, há uma promessa maravilhosa de Deus para nós. Diz assim, Jesus dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Que coisa maravilhosa, gente. Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Você anda nesse mundo aqui e você diz para as pessoas: Jesus é o meu Senhor. E Jesus vai chegar lá diante do Pai e dizer assim: esse aqui é o meu filho. Você está confessando o nome do Senhor aqui, e Ele vai confessar o seu nome diante do Pai, e vai dizer assim: esse aqui é um dos nossos. Amém? Glória a Deus, pode aplaudir. Então há um contraste tremendo aqui. Alguns são quebrantados, humildes, prontos para receber, e os perversos são aqueles que lançam de si lama e lodo. Na própria Bíblia nós vemos muitas histórias desse contraste. Tem um Judas e tem um Pedro. O que eles têm de comum? Pecadores. Judas que traiu, Pedro que negou. Não é tão diferente. Pecadores.
Mas existe um que se arrependeu e buscou ao Senhor para ser restaurado, e existe outro que permaneceu no seu pecado, se enforcou e desistiu da vida. Existe um que é restaurado, outro que não. Você pode olhar para a Bíblia e ver 2 ladrões numa cruz, no dia em que Jesus foi crucificado. E o que há em comum entre 2 ladrões? O texto já diz, obviamente, são ladrões, são pessoas que praticaram mal. Algum deles tem mérito? Não. 2 ladrões. Não diz que havia uma pessoa que foi perseguida pela sua fé e um ladrão. Não, 2 ladrões. 2 pessoas sem mérito. E um foi justificado e outro não. Um se arrependeu e se quebrantou e outro não. E em toda a Bíblia você vai ver contrastes desse tipo, onde existe gente que diante da graça de Deus, diante da misericórdia, diante da sublimidade de Deus, se sente pequeno e diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Me ajuda nas minhas fraquezas. Me restaura. Me toma pela mão porque eu não estou conseguindo ficar firme aqui. E esses são restaurados. E existem aqueles que, diante de toda essa manifestação da graça, ainda conseguem desprezar tudo isso. E aí o texto termina de uma maneira triste, dizendo assim: para os perversos não há paz. Então, esse texto nos traz palavras de Deus sobre as quais a gente precisa refletir. A gente precisa entender que Deus é santo, que Deus é maravilhoso, que Ele é sublime. A gente precisa ter reverência diante de Deus. A gente precisa ter temor diante de Deus. Mas a gente não pode deixar de vê-lo próximo, perto da gente, conhecendo o nosso caminho, ouvindo a nossa oração, falando com a gente. Ele precisa ser o Deus perto também. Ele é um Deus santo e a gente nunca pode esquecer disso, porque se a gente esquecer que Deus é santo, a gente vai relativizar o pecado. Mas quando a gente olha para esse Deus santo e a gente tem temor de pecar, a gente também tem a graça e a misericórdia com que Ele trata todo aquele que é humilde de coração. E aí nós fazemos a nossa escolha. O que é que vamos ser? Pecadores salvos, restaurados, ou pecadores perdidos? Então, palavras de Deus que nos trazem hoje uma direção, e você precisa escolher o seu caminho. Amém? Eu quero orar nesse momento, e em primeiro lugar, eu quero orar por todos aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade de manifestar a sua escolha. Oro por vocês aqui, oro por aqueles que estão assistindo nesse momento. Nós precisamos tomar uma atitude diante de Deus. Sabe, quando eu, com um pouco mais de 3 anos, eu estava ali ensinando minha filha sobre o Evangelho, é porque todos nós precisamos conhecer e tomar uma posição diante do Evangelho. Diante do que Jesus fez na cruz, eu preciso decidir: eu creio ou eu rejeito? Eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida, ou eu vou continuar uma vida sem Jesus? E eu quero que você convide hoje Jesus para entrar no seu coração e na sua vida. Se você nunca fez uma oração pessoal, convidando Jesus para entrar no seu coração, você precisa fazer isso hoje. Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus, você precisa convidar Ele para ser o seu Senhor, o seu Salvador. A vida com Jesus começa com um convite, em que nós dizemos: Senhor, entra na minha vida. Na verdade, o convite foi feito por Ele quando morreu na cruz. Ele nos convidou a sermos seus filhos, mas você precisa aceitar esse convite. Aqui entre nós, alguém que quer hoje fazer uma oração confessando Jesus, quer entregar a sua vida a Jesus? Se você não fez isso ainda, eu quero que você faça hoje, faça agora, e quero que você levante a sua mão para que a gente ore juntos. Há alguém aqui que quer entregar seu coração a Jesus? Quer entregar a sua vida nessa noite para Jesus? Se houver, levante a sua mão, que eu quero orar por você. Aqueles que estão me vendo nesse momento, você vai ver na tela aí um QR Code onde você pode acionar o seu celular e você vai entrar em contato com a gente. Nós vamos entrar em contato com você para orar pela sua vida. Mas eu quero que você nesse momento, em primeiro lugar, entregue o seu coração. E se você estiver desejando ter uma comunhão pessoal com Deus, ser um pecador salvo e não um pecador perdido, ore comigo agora e diga assim: Senhor Jesus,
eu creio no teu amor, eu creio na tua graça, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que preciso de ti, mas eu reconheço também que ali na cruz, o Senhor morreu no meu lugar, o Senhor pagou o preço dos meus pecados, o Senhor sofreu o meu castigo para que eu não precise sofrer. Eu te peço que o Senhor entre no meu coração, na minha vida, que o Senhor perdoe os meus pecados e que de hoje em diante eu seja teu filho, teu servo e possa andar na tua presença. Faça essa oração nesse momento. Se você está fazendo isso, você que está vendo pela internet, coloque aí o QR Code para que você possa, para que a gente possa ter um contato com você, possa orar pela sua vida. Eu queria orar por você que está presente aqui também, por você que já entregou sua vida a Jesus. Eu creio que todos que vieram aqui hoje já fizeram essa decisão. Mas perceba que diante dessas palavras de Deus, a gente nota que algumas coisas a gente não tinha entendido direito. Talvez você não esteja contemplando o suficiente a sublimidade, a transcendência, a grandiosidade de Deus. Talvez você esteja sendo negligente diante de um Deus tão santo. Está pensando que Deus é o seu amigão, o chapa ali, que não se importa com nada. Não é assim. Ou talvez você esteja lá no extremo oposto, e você sabe que Deus é santo, mas você não consegue vê-lo pertinho de você. Você não consegue senti-lo no seu quarto quando você ora sozinho. Você não consegue acreditar que Deus pode ser o Deus de alguém tão pequeno como você, que comete erros. Hoje é um dia de restauração nas nossas vidas. É um dia da gente olhar para esse Deus santo, que nas suas atitudes age com justiça, mas também é gracioso, é misericordioso. E da gente crer que Deus é um Deus de restauração. Talvez entre nós aqui, existam pessoas que em algum momento perderam um pouquinho o rumo, saíram fora da vontade de Deus, e quando a gente sai da vontade de Deus, o diabo fica tão feliz. Ele tem uma oportunidade de massacrar as nossas emoções, de roubar as nossas vidas, de ferir aqueles que são amados por Deus, e a gente precisa olhar para Deus e crer que Deus é um Deus que dá uma nova chance, uma nova oportunidade, é um Deus que restaura. Então se coloque diante de Deus hoje e peça: Deus, restaura a minha vida, amém? Aleluia. Pai, eu quero declarar no nome de Jesus sobre cada vida aqui, ó Deus, especialmente sobre aqueles que precisam de restauração, que todas as promessas de restauração que estão nesse texto, de consolo, de direção, de paz, sejam sobre suas vidas, ó Deus, que o Teu Espírito os conduza a um tratamento profundo contigo, em que o seu coração seja mudado, suas atitudes sejam mudadas, sua mente seja mudada, e eles recebam graça, poder, misericórdia do Senhor, para que vivam um novo tempo, uma nova experiência, algo novo que venha de Ti, ó Deus. Eu peço no nome de Jesus que o Senhor abençoe nosso coração, para que todos nós recebamos aquilo que o Senhor tinha para falar conosco nessa noite, e que a Tua palavra venha produzir transformação nas nossas vidas. Muito obrigado, porque o Senhor é alto, tremendo, sublime, santo, eterno, mas também habita com cada um de nós, ó Deus. Obrigado pela Tua graça no nome de Jesus. Ao sairmos daqui, que a graça do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, ó Deus. Seja sobre o Teu povo. Nos leve de volta para as nossas casas, debaixo da Tua paz, ó Deus. E onde quer que estejamos, que a luz de Jesus brilhe em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Uma semana de vitória para você. Vá na paz do Senhor. Amém.